quinta parte. Em presença de 50 Anunnaki, reuniram-se os 7 que julgam. Os 7 que julgam decretaram um castigo para Enlil. Fique banido Enlil de todas as cidades, seja exilado a uma terra sem retorno. Em uma câmara celeste lhe fizeram abandonar o lugar de aterrissagem. Abgal era seu piloto. A uma terra sem retorno lhe levou, para não voltar jamais. Os dois viajaram na câmara celeste, a outra terra se dirigiram. Ali, em meio de inóspitas montanhas, em um lugar de desolação, aterrissou Abgal a câmara celeste. Este será seu lugar de exílio. Disse Abgal a Enlil. Não por acaso o escolhi. Disse a Enlil. Há oculto aqui um segredo de Enki. Em uma cova próxima, Enki ocultou 7 armas de terror, tirou-as do carro celestial de Alalu. Toma posse das armas, com as armas conseguirá a liberdade. Assim lhe disse Abgal seu comandante. Um segredo de Enki revelou a Enlil. Logo, Abgal partiu do lugar secreto. Enlil ficou ali sozinho. No Edim, Sud falou com Ninma, sua comandante. Da semente de Enlil estou grávida, concebi em minha matriz a um filho de Enlil. Ninma transmitiu a Enki as palavras de Sud. Ele era o senhor da terra, na terra era supremo. Convocaram a Sud ante os 7 que julgam. Tomará Enlil como marido? Perguntaram-lhe. Ela pronunciou palavras de consentimento. Abgal transmitiu as palavras a Enlil em seu exílio. Enlil voltou de seu exílio para casar-se com Sud. Deste modo, Enki e Ninma lhe deram o perdão. Sud foi declarada esposa oficial de Enlil. Lhe concedeu o título epíteto de Ninlil, dama do mandato. Depois disso, um filho nasceu a Ninlil e Enlil. Naunar, o brilhante, chamou-lhe Ninlil. Foi o primeiro dos Anunnaki em ser concebido na Terra, da semente real de Nibiru, nascido em um planeta estranho. Foi depois disto que Enki falou com Ninma. Vem comigo ao Abzu. No meio do Abzu, em um lugar de águas puras, construiu uma morada. Com um metal brilhante, prata é seu nome, embelezei-a, com uma pedra de um azul profundo, lápis-lazuli, está adornada. Vem, Ninma, vem comigo, abandona sua adoração por Enlil. Ao Abzu, a morada de Enki, viajou Ninma. Ali, Enki lhe falou palavras de amor, de parecer um para o outro, doces palavras lhe sussurrou. Segue sendo minha amada. Disse-lhe acariciando-a. Abraçou-a, beijou-a. Ela fez que seu falo transbordasse. Enki derramou seu sêmen na matriz de Ninma. Me dê um filho. Me dê um filho. Gritava. Ela acolheu o sêmen em sua matriz, o sêmen de Enki a fecundou. Um dia de Nibiru era um mês da terra para ela, 2 dias, 3 dias, 4 dias de Nibiru, eram como meses da terra, 5, 6, 7, 8 dias de meses se completaram. A conta novena da maternidade se culminou. Ninma estava de parto. Deu à luz a uma menina. A recém-nascida era fêmea. À beira do rio, no Abzu, nasceu uma filha de Enki e Ninma. Enki estava decepcionado com a menina. Beija pequena. Dizia-lhe Ninma. Beija pequena. Disse-lhe Enki a seu vizir Ezimut. Eu desejava um filho, hei de ter um filho de minha meio-irmã. De novo beijou a Ninma pelo ventre e tomou, seu sêmen derramou em seu matriz. De novo deu à luz e ela, de novo uma filha deu a Enki. Um filho tenho que ter um filho contigo. Gritava-lhe Enki a Ninma. Depois do qual, Ninma pronunciou uma maldição sobre Enki, que todo alimento seja veneno em suas vísceras, que lhe doa a mandíbula, que lhe doam os dentes, que lhe doam as costelas. Izimud convocou aos Anunnaki, a Ninma o rogavam alívio. Distanciar-se da vulva de Ninma, jurou Enki com o braço em alto. Um a um, os achaques o tirou, Enki se liberou da maldição dela. Ninma voltou para o Edim, para não casar-se nunca. A ordem de Anu se cumpriu. Enki trouxe para a terra a sua esposa Dankina e a seu filho Marduk. Ninki, dama da terra, lhe concedeu a ela por título. Enki teve 5 filhos mais, dela e de concubinas. Estes foram seus nomes: Nergal-Gibil, Ninagal e Ningishzida, e Dumuzi o mais jovem. Enlil e Ninma trouxeram para a terra a seu filho Ninurta. Com sua esposa Ninlil, teve Enlil um filho mais, um irmão de Naunar. Escur foi seu nome.
3 filhos em total teve Enlil, nenhum nascido de concubinas. 2 clãs se estabeleceram assim na terra. Suas rivalidades levaram às guerras. Vem agora o relato do motim dos Igigi, e de como deu morte ao Anzu, em castigo por roubar as tabuletas dos destinos. Do Abzu, levava-se o ouro das veias da terra até o lugar de aterrissagem. Dali, os Igigi o transportavam de naves espaciais até a estação de passagem no Lamo. Do planeta Lamo, o metal precioso se levava ao Nibiru em carros celestiais. No Nibiru, o ouro se convertia no mais fino pó, empregava-se para proteger a atmosfera. Lentamente se curou a brecha nos céus, lentamente se salvou Nibiru. No Edim, as 5 cidades se aperfeiçoaram. Enki fez uma morada deslumbrante no Eridu, da terra elevou para o céu, como uma montanha elevou por cima do chão, em um bom lugar a construiu. Sua esposa Dankina morava nela, e ali ensinou Enki a sabedoria a seu filho Marduk. Enlil estabeleceu no Nibiru que o enlace céu-terra era digno de ver. Em seu centro, um alto pilar ao mesmo céu alcançava, ficou sobre uma plataforma que não se podia derrubar. Com isto, as palavras de Enki chegavam a todos os assentamentos, em Lama e no Nibiru se podiam escutar. Dali se elevaram raios, podiam procurar no coração de todas as terras. Seus olhos podiam explorar todas as terras, sua rede fazia impossível uma aproximação não desejada. Em sua elevada casa, uma câmara como uma coroa era o centro, olhava com atenção os céus distantes, olhava fixamente para o horizonte, aperfeiçoou o zênite celestial. Em sua santificada câmara escura, com 12 emblemas, estava marcada a família do Sol. Nos mil estavam registradas as fórmulas secretas do Sol e a Lua, Nibiru e a Terra, e os 8 deuses celestiais. As tabuletas dos destinos emitiam seus tons de cores na câmara. Com elas, Enlil fiscalizava todas as idas e vindas. Na terra, os Anunnaki trabalhavam sem descanso, queixavam-se do trabalho e do sustento. Estavam transtornados pelos rápidos ciclos da terra, e do elixir só se davam-lhes pequenas rações. No Edim, os Anunnaki trabalhavam sem descanso. No Abzu, o trabalho era ainda mais extenuante. Por equipes, enviavam-se Anunnaki de volta ao Nibiru. Por equipes, outros novos chegavam. Os Igigi, que moravam no Lamo, eram os que mais ruidosamente se queixavam. Demandavam um lugar de descanso na terra, para quando desciam de Lamo à terra. Enlil e Enki intercambiaram palavras com Anu. Ao rei consultaram. Deixem que o líder vá à terra, discutam com Anzu. Assim lhes disse Anu. Anzu descendeu dos céus à terra, entregou os términos das queixas a Enlil e Enki. Deixa que Anzu conheça o mecanismo. Disse Enki a Enlil. Eu lhe mostrarei o Abzu, lhe revele você o enlace céu-terra. Enlil consentiu com as palavras de Enki. Enki mostrou o Abzu a Anzu, o exaustivo trabalho nas minas lhe mostrou. Enlil convidou Anzu ao Nibiru que, na sagrada câmara escura lhe deixou entrar. No mais profundo do santuário, explicou a Anzu as tabuletas dos destinos. Mostrou a Anzu o que os Anunnaki estavam fazendo nas 5 cidades. Prometeu alívio aos Igigi que chegavam ao lugar de aterrissagem. Voltou depois para o Nibiru para discutir as queixas dos Igigi. Anzu era um príncipe entre os príncipes, de semente real era sua ascendência. Malvados pensamentos encheram seu coração quando voltou para enlace céu-terra. Estava planejando levar as tabuletas dos destinos. Em seu coração, estava planejando tomar o controle dos decretos do céu e a terra. Concebeu em seu coração arrebatá-las de Enlil. Seu objetivo era governar aos Igigi e aos Anunnaki. Sem levantar suspeitas, Enlil deixou Anzu que se instalasse na entrada do santuário. Sem levantar suspeitas, Enlil deixou o santuário, foi tomar um banho refrescante. Com malvadas intenções, Anzu se apoderou das tabuletas dos destinos. Fugiu em uma câmara celeste, foi rapidamente à montanha das câmaras celestes. Ali, no lugar de aterrissagem, estavam-lhe esperando Igigi rebeldes, estavam se preparando para declarar a Anzu rei da terra e do Lamo.
No santuário do Nidruk, o resplendor se desvaneceu, o zumbido se sossegou, o silêncio prevalecia no lugar, as fórmulas sagradas tinham ficado suspensas. No Nidruk, Enlil ficou sem palavras. Estava afligido pela traição. Palavras furiosas proferiu contra Enki, duvidou da ascendência de Anzu. Reuniram-se os líderes no Nidruk, os Anunnaki que decretam a sorte se consultaram com Anu. Terá que deter o Anzu, as tabuletas devem voltar para santuário. Decretou Anu. Quem enfrentará o rebelde? Quem recuperará as tabuletas? Perguntavam-se entre si os líderes. Estando de posse das tabuletas dos destinos, Anzu é invencível. Diziam-se uns aos outros. Ninurta, animado por sua mãe, adiantou-se entre os reunidos. Serei o guerreiro de Enlil, vencerei ao Anzu. Assim falou Ninurta. Ninurta se dirigiu para a landeira da montanha, comprometeu-se a vencer ao fugitivo Anzu. Anzu fazia pouco caso de Ninurta do seu esconderijo. As tabuletas são meu amparo, sou invencível. Dardos relampejantes dirigiu Ninurta ao Anzu. As flechas não puderam aproximar-se de Anzu, voltaram para trás. A batalha se deteve, as armas de Ninurta não venceriam Anzu. Então, Enki deu um conselho a Ninurta. Levanta uma tormenta com você, um torvelinho, que o rosto de Anzu se cubra de pó, que as asas de seu pássaro celeste encrespem-se. Enlil forjou uma poderosa arma para seu filho, era um projétil Tilu. Sujeita a sua arma tormentosa, quando se aproximarem asa com asa, disparas contra Anzu. Assim instruiu Enlil a seu filho Ninurta. Quando se aproximarem asa com asa entre si, deixa que o projétil voe como um raio. De novo se remontou no céu Ninurta com seu torvelinho. Anzu se elevou com seu pássaro celeste para lhe fazer frente. Asa com asa. Gritou Anzu enfurecido. Esta batalha será sua destruição. Ninurta seguiu o conselho de Enki. Com seu torvelinho criou uma tormenta de pó. O pó cobriu o rosto de Anzu, ficaram ao descoberto os pinhões de seu pássaro celeste. Em meio deles, deixou ir Ninurta o projétil. Os pinhões de Anzu se viram sumidos em um resplendor da fogo. Suas asas começaram a bater como as asas de mariposas. Anzu caiu até o chão. A terra se sacudiu, os céus se obscureceram. Ninurta fez cativo alcançado Anzu, dele recuperou as tabuletas. Os Igigi estavam observando do topo da montanha. Quando Ninurta chegou ao lugar de aterrissagem, tremeram e lhe beijaram os pés. Ninurta liberou o cativo Abgal e aos Anunnaki, anunciou sua vitória a Anu e a Enlil. Depois, voltou para o Nidruk, e as tabuletas se reinstalaram na câmara mais profunda. De novo voltou o resplendor ali dentro, restabeleceu-se o zumbido dos minas tabuletas. Anzu foi submetido a julgamento ante os 7 que julgam. Enlil e Ninlil, sua esposa, Enki sua esposa Ninki, a que anteriormente se conhecia como Dankina, e os filhos Nannar e Marduk estavam ali. Ninma também estava no julgamento. Ninurta falou dos malvados atos. Não há justificação, que a morte seja sua pena. Disse. Os Igigi se queixavam com razão, necessitam de um lugar de descanso na terra. Retrucou Marduk em contra. Por sua malvada ação, Anzu pôs em perigo a todos os Anunnaki e aos Igigi. Disse Enlil. Enki e Ninma deram razão a Enlil. O mal deve ser extinto. Disseram. Os 7 sentenciaram Anzu à morte por execução. Com um raio mortal foi extinto o fôlego vital de Anzu. Deixem seu corpo aos abutres. Disse Ninurta. Deixem que seja enterrado no lamo, que lhe ponham uma cova junto ao Alalu para seu descanso. Disse Enki. Da mesma semente ancestral eram ambos. Que Marduk leve seu corpo ao lamo, que Marduk fique ali como comandante. Isso sugeriu Enki aos juízes. Assim seja. Disse Enlil. Vem agora o relato de como se fundou Badjabira, a cidade do metal, e de como, no 40º Shar, os Anunnaki se amotinaram no Abzu. Anzu foi julgado e executado no 25º Shar, isto subjugou o mal-estar dos Igigi, embora seguiu fervendo lentamente. Marduk foi enviado ao Lamo para levantar os espíritos dos Igigi, para prestar atenção a seu bem-estar.
Na Terra, Enlil e Enki discutiram mudanças, estiveram refletindo sobre como evitar o mal-estar na Terra. As estadias na Terra são muito prolongadas, diziam-se um ao outro. Pediram conselho a Ninma. Ficaram alarmados pela mudança de semblante nela. O ouro deve fluir com mais rapidez ao Nibiru, terá que prover de salvação com mais rapidez. Concordaram todos. Ninurta era um perito nas interioridades dos planetas. Disse palavras sobre isso e a seus maiores. Que se estabeleça uma cidade do metal, para que ali se funda e se refine o mineral aurífero, ali se poderão dispor carregamentos menos pesados da Terra. Cada espaçonave poderá levar mais ouro, e ficará espaço para que os Anunnaki retornem a Nibiru, que os esgotados retornem ao Nibiru, que outros frescos os substituam na Terra. Enlil, Enki e Ninma consideraram favoravelmente a sugestão da Ninurta, consultou a Anu e deu sua aprovação. No Edim, planejou-se uma cidade do metal. Nessa localização insistiu Enlil. Construiu-se com materiais do Nibiru, equipou-se com ferramentas de Nibiru. 3 Chars levou sua construção, lhe deu por nome Badbira. Ninurta, que fez a sugestão, foi seu primeiro comandante. Desta forma, o fluxo de ouro ao Nibiru se fez mais fácil e rápido. Aqueles que haviam vindo à Terra e ao Lama ao princípio dos tempos prévios voltaram para o Nibiru. Alaugar, Abgal e Nungal estavam entre eles. Os recém-chegados que os substituíram eram mais jovens e entusiastas. Não estavam acostumados aos ciclos da Terra e do Lama nem a outros rigores. No Nibiru, de onde tinham vindo, a brecha na atmosfera se estava curando. Os mais jovens não tinham conhecido as grandes calamidades que haviam tido lugar no planeta e em seus céus. De sua missão dourada albergavam especialmente o desejo de emoções e aventuras. Tal como tinha concebido Ninurta, os minerais se traziam do Abzu, no Badbira se fundiam e se refinavam, com naves espaciais se enviavam ao Lamo. O ouro puro se levava do Lama ao Tibiru em carros celestiais. Tal como tinha concebido Ninurta, o ouro fluía do Abzu até o Nibiru. O que não tinha concebido era o mal-estar dos Anunnaki recém-chegados que trabalhavam sem descanso no Abzu. A verdade seja dita, em que não teve em conta o que se estava forjando, punha sua atenção em outros assuntos do Abzu. Tinha chegado a fascinar-se com o que cresce e vive no Abzu. Desejava aprender as diferenças entre o que tinha aparecido na Terra e o que tinha aparecido no Nibiru. Queria descobrir como se causavam as enfermidades pela atmosfera e os ciclos da Terra. No Abzu, junto às chorreantes água, erigiu um magnífico lugar de estudo, dotou com todo tipo de ferramentas e de equipes. Chamou o lugar Casa da Vida, a ela convidou a seu filho Ningishzida. Configuraram fórmulas sagradas, diminutos a posse de segredos da vida e a morte, procuravam desentranhar os mistérios da vida e a morte das criaturas da Terra. Enki estava especialmente apaixonado por algumas criaturas vivas. Estas viviam entre as árvores altas, utilizavam suas patas dianteiras como mãos. Nas altas ervas dos estepes se viam estranhas criaturas. Pareciam caminhar eretas. Enki estava absorvido com estes estudos, mas não se dava conta do que estava se forjando entre os Anunnaki. O primeiro em dar-se conta do problema foi Ninurta. No Badbira havia observado uma diminuição em mineral de ouro. Enlil enviou Ninurta ao Abzu para averiguar o que estava acontecendo. Ennugi, o oficial-chefe, acompanhou nas escavações, com seus próprios ouvidos escutou as queixas dos Anunnaki. Murmuravam e se lamentavam, resmungavam nas escavações. O trabalho é insuportável. Disseram a Ninurta. Ninurta deu conta disto a seu tio Enki. Convoquemos ao Enlil. Disse Enki. Enlil chegou ao Abzu, instalou-se em uma casa próxima às escavações. Vamos enervar a Enlil em sua morada. Gritaram os heróis que trabalhavam nas minas. Que nos libere do duro trabalho. Proclamemos a guerra, liberaremos-nos através das hostilidades. Gritavam outros. Os Anunnaki das escavações ouviram as palavras de instigação, prenderam fogo às suas ferramentas, queimaram suas tochas. Enfrentaram-se ao Ennugi, oficial-chefe das minas, capturaram-no nos túneis.
Levaram-no com eles, abriram-se passo até a porta da morada de Eliú. Era de noite, na metade da vigília. Rodearam a morada de Eliú, sustentavam no alto suas ferramentas como se fossem tochas. Caucal, o guardião da entrada, trancou a porta e despertou ao Nusco. Nusco, o vizir de Enlil, despertou a seu senhor, tirou-o da cama, dizendo assim: Meu senhor, a casa está rodeada, até a porta chegaram os hostes Anunnaki. Enlil convocou a Enki, Enlil convocou a Ninurta à sua presença. O que estão vendo meus olhos? É contra mim contra quem se está fazendo isto? Assim lhes disse Enlil: Quem é o instigador das hostilidades? Os Anunnaki se mantiveram unidos. Cada um de nós declarou as hostilidades. O trabalho é excessivo, nosso trabalho é duro, grande é nossa aflição. Assim disseram a Enlil. Enlil transmitiu a Anu palavras do que estava acontecendo. Do que acusam a Enlil? Inquiriu Anu. O trabalho, não Enlil, é a causa do problema. Disse Enki a Anu. Graves sons dos lamentos, todos os dias podemos escutar as queixas. Terá que obter ouro. Disse Anu. O trabalho deve continuar. Liberem o Enlil para consultas. Disse Enki aos hostes Anunnaki. Enlil foi liberado. Aos líderes disse: Desde que aumentou o calor na terra, o trabalho é insuportável, insuportável. Que os rebeldes voltem para o Nibiru, e que outros novos venham em seu lugar. Disse Ninurta. Não poderia forjar novas ferramentas? Disse Enlil a Enki. Para que os heróis Anunnaki evitassem os túneis. Chamemos a meu filho Ningishzida, desejo que me ele assessore. Respondeu Enki. Convocaram a Ningishzida, veio da casa da vida. Enki se apartou com ele, intercambiaram palavras entre eles. É possível uma solução. Disse Enki. Criaremos um Lulu, um trabalhador primitivo, para que se ocupe do trabalho mais duro, que esse ser carregue sobre suas costas o duro trabalho dos Anunnaki. Assombrados ficaram os líderes assediados, certamente ficaram sem palavras. Quem tinha ouvido falar antes de um ser criado de novo, um trabalhador que pudesse fazer o trabalho dos Anunnaki? Chamaram a Ninma, que em cura e ajuda era perita. Repetiram-lhe as palavras de Enki. Acaso há alguém que tenha ouvido falar disso? Perguntaram-lhe. Não se tinha ouvido falar de algo assim. Disse ela a Enki. Todos os seres descendem de uma semente, cada ser se desenvolveu ao longo de eões a partir de outro, nenhum veio nunca de um nada. Quanta razão tem, irmã? Disse Enki sorrindo. Me deixem que lhes revele um segredo do Abzu. O ser que precisamos já existe. Tudo o que temos que fazer é lhe pôr o sinal de nossa essência, assim se criará um Lulu, um trabalhador primitivo. Assim lhes disse Enki. Tomemos, pois, uma decisão, deem a bênção a meu plano. Criar um trabalhador primitivo, forjá-lo pelo sinal de nossa essência. Sinopse da sexta tabuleta, em que revela um segredo aos incrédulos líderes. No Abzu perambula um ser selvagem similar aos Anunnaki. Acrescentando sua essência vital com a dos Anunnaki, lhe poderá elevar até lhe converter em um trabalhador primitivo e inteligente. A criação pertence ao Pai de todo o princípio, gritou Enlil. Só lhe daremos nossa imagem a um ser já existente, arguiu Ninma. Necessitamos urgentemente do ouro para sobreviver, os líderes votam sim. Enki, Ninma e Ningishzida, o filho de Enki, começam os experimentos. Depois de muitos fracassos, consegue-se o modelo perfeito. Adamo, Ninma grita triunfante, minhas mãos o têm feito. Se a renomada Mente, dama da vida, por seu turno Ninki, a esposa de Enki, ajuda a criar a Tiamat, uma fêmea terrestre. Os terrestres, sendo híbridos, emparelham-se mas não procriam. Ningishzida acrescenta 2 ramos de essência à árvore da vida dos terrestres. Ao descobrir os acontecimentos não passados, Enlil expulsa os terrestres. A dupla hélice do DNA, emblema de Ningishzida. A sexta tabuleta, criar um trabalhador primitivo, forjá-lo pelo sinal de nossa essência. Assim disse Enki aos líderes. O ser que precisamos existe já. Assim lhes revelou Enki um segredo do Abzu.
Assombrados escutaram outros as palavras de Enki. Ficaram fascinados com suas palavras. Existem criaturas no Abzu, disse Enki, que caminham eretas, sobre duas pernas. As patas dianteiras as utilizam como braços, de mãos estão dotados. Vivem entre os animais das estepes. Não sabem vestir, comem novelo com a boca, bebem água dos lagos e das sarjetas. Têm todo o corpo peludo, o cabelo da cabeça é como o de um leão. Pulam com as gazelas, desfrutam com as criaturas prolíficas nas águas. Os líderes escutaram as palavras de Enki com surpresa. No Edin não se viu nenhuma criatura como essa. Disse Enlil sem poder acreditar. Faziones, no Nibiru, nossos predecessores possivelmente foram assim. Disse Ninma. É um ser, não uma criatura. Disse Ninma. Deve ser emocionante contemplá-lo. Enki lhes levou à casa da vida. Em fortes jaulas havia uns destes seres. Ao verem que os outros ficaram a saltar, golpeavam com os punhos nas barras da jaula. Grunhiam e sopravam, não diziam palavras. São macho e fêmea. Disse Enki. Têm masculinidade e feminilidade, procriam como nós, vindos de Nibiru. Ningishzida, meu filho, comprovou sua essência de elaboração. É similar à nossa, como duas serpentes entrelaçadas. Nossa essência vital se combinará com a deles, nosso sinal ficará sobre eles, criará-se um trabalhador primitivo. Compreenderá nossas ordens, dirigirá nossas ferramentas, levará a cabo os trabalhos duros nas escavações, dará alívio aos Anunnaki no Abzu. Assim falava Enki, com entusiasmo, suas palavras soavam excitadas. Enlil vacilava ante as palavras. É um assunto de grande importância. Faz muito que se aboliu a escravidão em nosso planeta, os escravos são as ferramentas, não outros seres. Quer trazer para a existência uma nova criatura, não existente previamente. A criação só está em mãos do Pai de todo o princípio. Assim disse Enlil, opondo-se. Suas palavras eram severas. Enki respondeu a seu irmão: não escravos, a não ser ajudantes é meu plano. O ser já existe. Disse Ninma. O plano consiste em lhe dar mais capacidade. Não se trata de fazer uma nova criatura, mas sim de fazer mais a nossa imagem já existente. Disse Enki persuasivamente. Com poucas mudanças se pode conseguir, só se necessita uma gota de nossa essência. É este um assunto grave, e não é de meu agrado. Disse Enlil. Vai contra as regras da viagem de planeta em planeta, proibiu-se pelas regras da vinda à Terra. Nosso objetivo era obter ouro, não era substituir ao Pai de todo o princípio. Depois de falar assim Enlil, Ninma foi a que lhe respondeu: irmão Miel. Disse Ninma a Enlil, o Pai de todo o princípio nos dotou de sabedoria e entendimento, para que propósito se nos aperfeiçoou deste modo, se não ser para fazer o máximo uso disso. O Criador de tudo encheu nossa essência vital de sabedoria e entendimento, para que fôssemos capazes de fazer qualquer uso disso, não é isso para o que fomos destinados. Assim foram as palavras que Ninma dirigiu a seu irmão Enlil. Com isso que nos concedeu em nossa essência, aperfeiçoamos ferramentas e carros, fizemos em pedacinhos as montanhas com as armas de terror, e os céus curamos com o ouro. Assim disse Ninurta à sua mãe. Com a sabedoria não vamos criar novos seres, a não ser a forjar novas ferramentas, vamos aliviar o trabalho com novas equipes, não com escravos. Lá onde nosso entendimento nos leve, a isso fomos destinados. Assim disse Ningishzida, estava de acordo com Enki com Ninma. Não podemos impedir que se usem os conhecimentos que possuímos. Disse Ningishzida. Certamente, o destino não pode ser alterado, desde o começo até o final foi determinado. Disse-lhes Enlil. É destino, ou é sorte, o que nos trouxe para este planeta, a tirar ouro das águas, a pôr a trabalhar nas escavações aos heróis Anunnaki, a estar negando a criação de um trabalhador primitivo. Essa, meus parentes, é a questão. Assim, com gravidade, disse Enlil. É destino, é sorte? Isso é o que terá que decidir. Está ordenado desde o começo, ou é algo pelo que devemos nos decidir? Decidiram expor o assunto ante ano.
Ano apresentou o assunto ante o conselho. Consultou-se aos anciões, aos sábios, aos comandantes. As discussões foram largas e amargas, disseram-se palavras de vida e morte, de sorte e destino. Há alguma outra forma de obter ouro? A sobrevivência está em perigo. Se tiver que obter ouro, que se elabore o ser. Decidiu o conselho. Que Ano deixe a um lado as regras das viagens planetárias, que se salve Nibiru. A decisão se transmitiu do palácio de Ano até a terra, a Enki encantou. Que Ninma seja a minha ajudante, tem conhecimentos destes assuntos. Assim disse Enki. Olhava Ninma com desejo. Assim seja. Disse Ninma. Assim seja. Disse Enlil. Através do Innuji se anunciou a decisão aos Anunnaki no Abzu. Até que se consiga o ser, tem que voltar voluntariamente para o trabalho. Disse. Houve decepção. Não houve rebelião. Os Anunnaki voltaram para o trabalho. Na Casa da Vida, no Abzu, Enki explicou a Ninma como elaborar o ser. Levou Ninma a um lugar entre as árvores, era um lugar de jaulas. Nas jaulas havia estranhas criaturas, algo que ninguém tinha visto em liberdade. Tinham a parte superior de uma espécie, a parte inferior de outra criatura. Enki mostrou a Ninma criaturas de duas espécies combinadas por suas essências. Voltaram para a Casa da Vida, levaram-na a um lugar limpo com um brilhante resplendor. No lugar limpo, Ninjishzida explicou a Ninma os segredos da essência vital, como se pode combinar a essência de duas espécies, ele lhe mostrou. As criaturas das 3 jaulas são muito estranhas, são monstruosas. Disse Ninma. Sim, são. Respondeu Enki. Obter a perfeição, para isso te necessita. Como combinar as essências, quanto delas, quanto disso reunir, em que útero começar a concepção, em que útero deverá dar a luz? Para isso se necessitam seus conhecimentos de ajuda e cura. Necessitam-se os conhecimentos de alguém que tenha dado a luz, de alguém que seja a mãe. No rosto de Ninma havia um sorriso. Recordava bem as 2 filhas que tinha tido com Enki. Ninma fiscalizou com Ninjishzida as fórmulas sagradas que se guardavam secretamente nos me. Perguntava-lhe como se fez isto e aquilo. Examinou as criaturas das 3 jaulas, contemplou as criaturas bípedas. As essências se transmitem por inseminação de um macho a uma fêmea. Os 2 fios entrelaçados se separam e combinam para forjar uma descendência. Que um varão Anunnaki fecunde a uma fêmea bípede, que nasça uma descendência de combinação. Assim disse Ninma. Isso tentamos, mas houve falhas. Respondeu-lhe Enki. Não houve concepção, não houve parto. Vem agora o relato de como se criou o trabalhador primitivo, de como Enki e Ninma, com a ajuda da Ninjishzida, forjaram o ser. Terá que tentar conseguir outra forma de mesclar as essências, disse Ninma. Terá que encontrar outra forma de combinar os 2 fios das essências, para que não resulte danificada a porção da Terra. Tem-se que configurar para que receba a nossa essência gradualmente. Só se poderia tentar pouco a pouco a partir das fórmulas Me da essência do Nibiru. Ninma preparou uma mescla em um recipiente de cristal, pôs com muito cuidado o óvulo de uma fêmea bípede, junto com o que continha a semente Anunnaki, fecundou o óvulo. Inseriu de novo o óvulo na matriz da fêmea bípede. Desta vez houve concepção, havia um parto em florações. Os líderes esperaram o tempo previsto para o nascimento, esperavam os resultados com o coração cheio de ansiedade. O tempo previsto se cumpriu, mas não houve nascimento. Desesperada, Ninma fez um corte, o que tinha sido concebido extraiu com tenazes. Era um ser vivo. Enki exclamou com regozijo. Conseguimo-lo! Gritou Ninjishzida jubiloso. Ninma sustentava em suas mãos ao recém-nascido, mas ela não estava cheia de gozo. O recém-nascido tinha cabelo por toda parte, sua parte superior era como as das criaturas da terra, as partes inferiores se pareciam mais às dos Anunnaki. Deixaram que a fêmea bípede cuidasse do recém-nascido, que mamasse seu leite. O recém-nascido cresceu rápido, o que no Nibiru era um dia, era um mês no Abzu. O menino da terra se fez mais alto, não era a imagem dos Anunnaki.
Suas mãos não se adaptavam às ferramentas, e não emitia mais que grunhidos. Temos que voltar a tentá-lo, disse Nima. Terá que ajustar a mescla. Me deixem ensaiar com os me. Deixem que faça o esforço com este ou aquele me. Com a ajuda de Enki e de Ningishzida, repetiram os procedimentos. Nima considerou cuidadosamente as essências dos me. Tomou um pouco de um deles, tomou um pouco de outro deles. Logo fecundou na terrina de cristal o óvulo da fêmea da terra. Houve concepção. Quando se cumprisse o tempo haveria nascimento. Este se parecia mais aos Anunnaki. Deixaram que a mãe lhe desse de mamar. Deixaram que o recém-nascido se convertesse em menino. Por seu aspecto, era atrativo. Suas mãos estavam conformadas para sustentar ferramentas. Puseram à prova seus sentidos, encontraram-nos deficientes. O menino da terra não podia ouvir, sua visão era vacilante. Uma e outra vez, Nima reajustou as mesclas, das fórmulas tomou pingos e partes. Um ser tinha os pés paralisados, a outro gotejava o sêmen, a outro tremiam as mãos, a outro lhe funcionava mal o fígado. Outro tinha as mãos muito curtas para alcançar a boca, outro não tinha os pulmões adequados para respirar. Enki estava decepcionado com os resultados. Não conseguimos o trabalhador primitivo, disse a Nima. Estou descobrindo através de ensaios o bom ou mal neste ser. Respondeu Nima a Enki. Meu coração anima-me a que siga tentando. Uma vez mais, Nima fez uma mescla. Uma vez mais, o recém-nascido era deficiente. Possivelmente o déficit não se encontre na mescla, disse-lhe Enki. Possivelmente o impedimento não esteja nem no óvulo da fêmea nem nas essências. Pelo que a terra mesma está forjada, possivelmente seja isso o que falta. Não use um recipiente de cristais de Nibiru, faz-o da argila da terra. Assim disse Enki, em posse de grande sabedoria, a Nima. Possivelmente se requeira que a própria mescla da terra, de ouro e cobre. Assim animou Enki, que sabe coisas, a Nima, para que usará a argila do Abzu. Na casa da vida, Nima fez um recipiente, o fez com a argila do Abzu. Como um banho purificador, conformou o recipiente, para fazer dentro dele a mescla. Pôs com cuidado o óvulo de uma fêmea terrestre, de uma bípede, no recipiente de argila. Pôs no recipiente a essência vital extraída do sangue de um Anunnaki. Através das fórmulas, me dirigiu isso à essência e pouco a pouco e com mesura foram acrescentadas ao recipiente. Depois, inseriu o óvulo assim fertilizado na matriz da fêmea terrestre. A concepção. Anunciou alegre Nima. Esperaram o tempo do nascimento. Quando se cumpriu o tempo, a fêmea terrestre começou a parir um menino. Um recém-nascido estava a ponto de chegar. Nima extraiu o recém-nascido com as mãos. Era um varão. Em suas mãos sustentou ao menino. Enki e Ningishzida estavam presentes. Os três líderes puseram-se a rir alegremente. Enki e Ningishzida se davam palmadas nas costas. Nima e Enki se abraçaram e se beijaram. Suas mãos o têm feito, disse-lhe Enki com um brilho nos olhos. Deixaram que a mãe desse de mamar ao recém-nascido. Este cresceu mais rápido que um menino de Nibiru. O recém-nascido progrediu de mês em mês, passou de bebê a menino. Seus membros eram adequados para o trabalho. Falar não sabia, não compreendia as palavras, emitia grunhidos e bufos. Enki valorou o assunto, tomou em consideração o que se tinha feito em cada passo e em cada mescla. De tudo que tentamos e trocou, há uma coisa que nunca se alterou, disse a Nima. Sempre se inseriu o óvulo fertilizado na matriz de uma fêmea terrestre. Possivelmente seja a obstrução que fica. Assim disse Enki. Nima olhou Enki, contemplou-o desconcertada. O que, na verdade, está dizendo? Dele, exigia ele uma resposta. Estou falando da matriz que dá a luz, respondeu Enki. De quem nutre o óvulo fertilizado, de quem dá a luz. Para que seja nossa imagem e semelhança, possivelmente se necessite uma matriz Anunnaki. Na casa da vida houve silêncio. Enki estava pronunciando palavras nunca antes escutadas. Olharam-se um ao outro, estavam pensando no que poderia estar pensando o outro.
Sábias são suas palavras, irmão Miel. Disse Ninma por fim. Possivelmente se inseriu a mescla correta na matriz equivocada. Agora bem, onde está a fêmea entre os Anunnaki que oferece a sua matriz, para criar possivelmente ao trabalhador primitivo perfeito, para levar possivelmente um monstro em seu ventre? Assim disse Ninma, com a voz tremente. Deixa que pergunte a Ninki, minha esposa. Disse Enki. Convoquemos ela à casa da vida, para expor o assunto ante ela. Estava se voltando para partir quando Ninma lhe pôs a mão no ombro. Não. Não. Disse a Enki. Eu fiz as mesclas, a recompensa e o perigo devem ser meus. Serei eu a que proporcione a matriz Anunnaki, a que confronte o bom ou o mal fado. Enki inclinou a cabeça, abraçou-a brandamente. Assim seja. Disse-lhe. Fizeram a mescla no recipiente de argila, uniram o óvulo de uma fêmea terrestre com a essência masculina Anunnaki. Enki inseriu o óvulo fertilizado na matriz de Ninma. Houve concepção. O tempo, concebido por uma mescla, quanto durará? Perguntaram-se um ao outro. Serão 9 meses de Nibiru. Serão 9 meses da Terra. Depois que na Terra, antes que no Nibiru, chegou ao parto, Ninma deu à luz a um varão. Enki sustentou entre suas mãos ao menino. Era a imagem da perfeição. Deu umas palmadas nas partes traseiras do menino. O recém-nascido emitiu os sons adequados. Passou o recém-nascido a Ninma. Ela o levantou entre suas mãos. Minhas mãos o têm feito! Exclamou vitoriosa. Vem agora o relato de como lhe pôs por nome Adamo, e de como se fez Tiamat para ele, uma contraparte fêmea. Os líderes examinaram com atenção o aspecto e os membros do recém-nascido. Suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos, tinha os membros adequados, conformados como pernas na parte inferior e como mãos na parte superior. Não era peludo como os selvagens, seu cabelo era negro escuro, sua pele era tersa, pura, limpa, brilhante, tersa como a pele dos Anunnaki, a cor de seu sangue era vermelho escuro, do mesmo tom que a argila do Abzu. Olharam sua parte íntima. Sua forma era estranha, a parte dianteira estava em volta com uma pele. A diferença da parte íntima dos Anunnaki, pendurava-lhe uma pele da parte dianteira. Que o terrestre se distingua de nós, os Anunnaki, por esta pele. Disse Enki. O recém-nascido começou a chorar. Ninma o estreitou contra seu peito. Deu-lhe o peito, o menino ficou a chupar do peito. Conseguimos a perfeição. Disse Ninjishzida eufórico. Enki olhava fixamente a sua irmã. Não estava vendo Ninma a um ser, a não ser a mãe e filho. Por há-lhe um nome? Perguntou Enki. É um ser, não uma criatura. Ninma pôs sua mão sobre o corpo do recém-nascido, acariciou com seus dedos sua vermelha e escura pele. Chamarei-lhe Adamo. Disse Ninma. Que como a argila da terra é, esse será seu nome. Fizeram um berço para o recém-nascido Adamo, puseram-no em um rincão da casa da vida. Verdadeiramente, conseguimos um modelo de trabalhador primitivo. Disse Enki. Agora se necessita um exército de trabalhadores como ele. Recordou-lhes Ninjishzida a seus maiores. Na verdade, será um modelo, por isso a ele se refere, será tratado como um primogênito, do duro trabalho lhe protegerá, só sua essência será como um molde. Assim disse Enki. Ninma ficou muito satisfeita com seu decreto. Que matrizes levarão os óvulos fertilizados a partir de agora? Perguntou Ninjishzida. Os líderes ponderaram o assunto. Ninma ofereceu uma solução. Ninma reuniu as curadoras de sua cidade, Shrudbak. Explicou-lhes o trabalho que se requeria delas, levou-as até o berço de Adamo, para que apreciassem ao recém-nascido terrestre. Não é um mandato levar a cabo este trabalho. Disse-lhes Ninma. Seu próprio desejo é a decisão. Das Anunnaki reunidas, 7 se adiantaram, 7 aceitaram a tarefa. Que se recordem seus nomes para sempre. Disse Ninma a Enki. Seu trabalho é heróico, graças a elas nascerá uma raça de trabalhadores primitivos. As 7 que se adiantaram, cada uma anunciou seu nome. Ninjishzida registrou os nomes.
Ninima, Xuziana, Ninmada, Nimbara, Ninmur, Muzardu e Ninguna. Estes foram os nomes das 7 que, por desejo próprio, mães de nascimento foram ser, para conceber e levar terrestres em suas matrizes, para criar trabalhadores primitivos. Em 7 recipientes, feitos de argila do Abzu, Ninma pôs óvulos das fêmeas bípedas, Ninma extraiu a essência vital de Adamo, inseriu-a pouco a pouco nos recipientes. Depois, fez uma incisão nas partes masculinas de Adamo para deixar sair uma gota de sangue. Seja isto um signo de vida, proclame-se sempre que carne e alma se combinaram. Apertou as partes masculinas para que sangrassem, uma gota de sangue acrescentou em cada recipiente para a mescla. Nesta mescla de argila, o terrestre e o Anunnaki se enlaçarão. Assim disse Ninma, um encantamento pronunciou. A unidade as duas essências, uma do céu, uma da terra, juntas se levarão, a da terra e a de Nibiru, e enlaçarão-se por parentesco sanguíneo. Isto pronunciou Ninma. Ningishzida também tomou nota de suas palavras. Os óvulos fertilizados se inseriram nas matrizes das heroínas iluminadas. Houve concepção. Por antecipado, calculou-se o tempo previsto. No tempo previsto, tiveram lugar os partos. No tempo previsto, nasceram 7 terrestres varões, seus rasgos eram os adequados, emitiam bons sons, foram amamentados pelas heroínas. Criaram-se 7 trabalhadores primitivos. Disse Ningishzida. Repita o procedimento, que 7 mais assumam o trabalho. Meu filho. Disse-lhe Enki. Nem sequer de 7 em 7 será suficiente, fariam falta muitas heroínas curadoras, seu trabalho deste modo se faria eterno. Certamente, é um trabalho muito exigente, é pouco menos que insuportável. Disse-lhes Ninma. Temos que fazer fêmeas. Disse Enki, para que sejam os casais do varões. Que se conheçam, para que os dois se façam uma só carne. Que procriem por si só, que façam sua própria prole, que por si mesmos façam nascer trabalhadores primitivos, para relevar as mulheres Anunnaki. Tem que trocar as fórmulas me, ajustaria de varão a fêmea. Assim disse Enki a Ningishzida. Para fazer um casal para o Adamo, é necessária a concepção na matriz de uma Anunnaki. Assim lhe respondeu Ningishzida a seu pai Enki. Enki dirigiu seu olhar para Ninma. Antes que ela pudesse falar, ele levantou a mão. Deixa que esta vez chame a minha esposa Ninki. Disse com voz poderosa, se estiver disposta, que ela crie o molde para a fêmea terrestre. Ao Abzu, a casa da vida, chamaram Ninki, mostraram ao Adamo, explicaram tudo, deram-lhe explicações do trabalho que se requeria, deram-lhe conta do êxito e do perigo.